Na nossa sala de aula sobre bovinocultura de leite, vamos continuar falando sobre custos de produção. A aula vai responder a duas perguntas: quanto vale a produção e quanto vale a propriedade com todos os bens contidos nela? Vamos conferir. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse bate-papo. A gente vai continuar conversando sobre um dos assuntos mais importantes da atividade leiteira hoje, que é custo de produção. Na aula passada a gente definiu COE e COT, custo operacional efetivo e custo operacional total. A partir de agora a gente vai dar sequência no assunto falando sobre o custo total da atividade, que nada mais é do que todos os fatores englobados no COE e no COT, mais a taxa de remuneração, seja ela remuneração do capital investido, do capital de giro ou remuneração da terra. Como remuneração do capital investido, a gente pode definir da seguinte forma: é o valor que o produtor receberia se todos os bens que ele tem produtivos fossem vendidos. Ele pegaria o montante dessa venda e colocaria uma taxa de remuneração específica. Normalmente, o que a gente utiliza é a taxa de remuneração da poupança, 6% ao ano, para ter um balizador. Se o produtor desistisse da atividade hoje, conseguisse vender tudo que ele tem mobilizado lá, a gente colocaria esse montante numa taxa de juros de 6%, que é a taxa da poupança, e via quanto que isso ia remunerar. Então, o custo de produção, além de cobrir as medidas de desembolso, as medidas de mão de obra familiar, depreciação, ele cobriria também essa oportunidade que o produtor teria de deixar, vamos colocar dessa forma, de deixar de ser produtor e imobilizar os bens dele todos na caderneta de poupança, por exemplo. Ela pode ser definida de duas formas, a gente pode englobar isso no custo de duas formas, remunerando todo o capital que ele tem sem a terra, que seriam os bens produtivos dele que ele venderia e colocaria a essa taxa estipulada como a taxa de poupança para rendimento, ou ele pode fazer a análise com base na taxa de remuneração do capital com a terra. Aí, na verdade, a gente, além dos bens que o produtor deixaria de utilizar para a produção, ele também entraria aí o custo de oportunidade dele vender a terra. Então, essas duas analogias são englobadas hoje no custo de produção. Uma segunda questão que a gente também vai entrar no custo de produção é a remuneração do capital de giro, que refere-se ao valor que o produtor receberia se todos os bens estivessem aplicados em outra atividade. Então, se ele deixasse de ser produtor de leite, pegasse o que ele tem empatado ali e deslocasse para outra atividade. Então, quanto que isso impactaria no custo dele? A gente, na metodologia de custo operacional, a gente também vai englobar isso como sendo parte do custo de produção do lead leite. Então, um critério bastante utilizado é a taxa real de juros paga pela caderneta de poupança novamente. Então, a gente tem esse comparativo, a gente consegue fazer dessa forma, comparando o que ele tem ali em outra atividade, usando um balizador a taxa de remuneração da caderneta de poupança. Normalmente, o que a gente faz é a remuneração do capital médio, porque o produtor não vai conseguir mobilizar todo o capital que ele tem de uma hora para outra, vender aquilo e partir para outra atividade. Então a gente trabalha com a remuneração no custo final, o número que vai entrar lá para impactar no custo do litro de leite produzido é a remuneração do capital médio. Então tudo que ele tem empatado na atividade entra como capital médio. Ok? Então a próxima remuneração seria a remuneração da terra. Esse é outro ponto-chave do processo de custo de produção. A partir do momento que a gente pega da atividade o que ele poderia estar fazendo diferente naquele local. Ou seja, ele tem a terra como fator produtivo e se ele não quisesse produzir leite ali, quanto que a região está pagando, por exemplo, para arrendamento de terra. Se ele quiser parar de produzir hoje e arrendar para plantio de milho, arrendar para o plantio de soja, quanto que a atividade retornaria para ele economicamente. Então, um dos componentes do custo aí seria essa taxa de remuneração, que ele pode fazer aí na atividade, deixando de produzir leite, quanto que ele ganharia se ele tivesse arrendado para outra atividade. Basicamente, a remuneração vai funcionar então dessa forma, em cima desses três fatores. É o custo-oportunidade, é tudo aquilo que o produtor poderia estar fazendo
se ele não fosse produtor de leite. Então isso a gente engloba no custo para ter uma real ideia do que se o produtor não tivesse, se a atividade não fosse tão lucrativa ou se o prejuízo estiver muito grande, o produtor tem alternativas para estar viabilizando aí uma outra atividade ou a própria atividade leiteira. No próximo passo, a gente vai falar um pouco sobre os indicadores de eficiência econômica. Quais são eles? O primeiro deles é a margem bruta, que nada mais é do que o que entrou, ou a receita do produtor, a renda bruta do produtor, menos o COI, que é o custo com desembolso. Então essa é uma análise bastante fácil de ser feita. O produtor consegue fazer isso com um simples movimento de fluxo de caixa, controlando as notas que ele tem para pagar, com a receita que ele vai ter para receber. Então ele tem uma boa noção aí do que está sobrando para ele bruto no mês. Como análise, a gente pode interferir que o quê? Que a margem bruta maior que zero, ou a margem bruta positiva, traz para o produtor um bom sinal. É um sinal de que no curto prazo a fazenda se sustenta. Ele consegue produzir num período curto porque praticamente tudo aquilo que depende de desembolso, que depende do produtor gastar, ele conseguiu remunerar. Ele pegou a receita final, pegou a renda bruta final, tirou o que ele tem de desembolso e ainda sobrou um capital, sobrou uma renda para que ele faça outras atividades. Isso, a princípio, é um bom sinal. Com relação à margem bruta negativa, aí já é um pouco mais complicado, porque se o produtor hoje tem a renda dele menor do que o gasto com desembolso, é o momento de se pensar a atividade de uma forma diferente. Ele tá, de certa forma, se sacrificando aí ou sacrificando a atividade de uma forma que ele não vai conseguir sobreviver daquilo ali. A partir da análise de margem bruta, a gente pode partir para algo mais refinado, que seria, em questão, a margem líquida, que nada mais é do que a renda bruta menos o custo operacional total. Nessa análise, além da margem bruta, que a gente viu ali que é uma análise direta, o produtor tendo em mãos a margem líquida, sabendo utilizar ela, ele tem uma noção melhor de como está a atividade. Como a margem líquida engloba, além da sua renda bruta, os gastos com o desembolso, que é o COI, mais os outros componentes do COT, que são a mão de obra familiar e o gasto com depreciação, a gente consegue ter uma visão melhor da atividade. Se a margem líquida, por exemplo, for positiva, o produtor, além de estar pagando desembolso, ele está tirando da atividade aquele salário que ele acha justo para que ele seja remunerado e, além disso, ele está pagando a depreciação, ou seja, no longo prazo, a atividade se sustenta e, além de se sustentar, traz condições ao produtor para que ele consiga refazer os bens que ele precisa para a produção. Então, no longo prazo, essa produtividade, essa propriedade é uma propriedade que trará frutos e que caminhará bem ao longo do processo produtivo. Numa outra análise, a margem líquida negativa indica para o produtor um problema sério, que é o sucateamento dos bens que ele tem de produção. Ele está pagando desembolso, ok, ele consegue fazer que a atividade caminhe no curto prazo, porém, ao final, quando todos os bens dele de consumo, seja instalações, equipamentos, chegarem ao final da vida útil, ele não vai ter capital para refazer esses bens. Então, a atividade aí pode ser sacrificada no longo prazo. Então, margem líquida negativa, ele consegue pagar o desembolso, ele consegue continuar produzindo, mas a atividade começa a se tornar um pouco mais deficitária, porque no final da vida útil de determinados bens, ele não vai conseguir repor esses bens que são importantes para o sistema produtivo. E como resultado, a gente tem aí lucro ou prejuízo. São dois fatores inerentes a qualquer atividade econômica. A gente vai analisar aqui de forma que a renda bruta da atividade esteja maior do que o custo total, porque a gente está visando o lucro. Então, renda bruta menos custo total positivo é o sinal que o produtor está remunerando o desembolso dele,
remunera todo o gasto com depreciação, remunera o gasto com mão de obra familiar e, além disso, ele tem a taxa, ele remunera todo aquele capital que ele tem empatado, de acordo com a taxa que ele utilizou lá, seja a taxa de juros da poupança ou de outro investimento que ele queira fazer como balizador. No próximo slide, a gente vai falar um pouco também dos indicadores de eficiência zootécnica, porque uma coisa está atrelada à outra. Não adianta a gente ser eficiente zootecnicamente, eficiente produtivamente, mas não ser eficiente econômico. Então, os resultados aqui do lado zootécnico vão te gerar os eficientes do lado econômico. Então, como destaque, eu citei alguns deles aqui que vão balizar bem a atividade leiteira. O primeiro deles, a produção por área, que nada mais é que a quantidade de leite que você produziu por hectare envolvido na atividade por ano, ele vai te dar um balizador de eficiência. O quanto você está sendo eficiente em cima de 1 hectare de produção. Aí o número aqui vai depender da região onde sua propriedade está alocada. Se for numa região menos tecnificada, aí nós podemos trabalhar com um número de 3 mil litros, 4 mil litros, até 5 mil litros por hectare ano. Se for uma propriedade mais tecnificada, aí esse número já tem que ser um pouco maior, caminhando dos 8, 10, 15 mil litros por hectare ano, para que seja um reflexo da eficiência produtiva do produtor. O segundo ponto, vacas em lactação pelo total de área, é um outro indicador importantíssimo, porque hoje na propriedade leiteira quem paga as contas é a vaca que está produzindo, é a vaca em lactação. Então, se a gente tem uma propriedade onde grande parte do rebanho não é vaca em produção, ou é vaca seca, ou são animais em recria, a atividade está sendo sustentada pela minoria do rebanho. Então, isso já traz um impacto negativo em termos de custo. O capital investido sobre a produção diária é aquilo que a gente falou, a gente tem que diluir todo o capital investido, a gente tem que ser eficiente. Então, a gente fazer essa simples divisão de tudo que a gente tem investido, dividir pela produção diária de leite, a gente vai ter um número ali que vai balizar nossas tomadas de decisões também. Quanto menor esse número, mais eficiente a gente é, porque a gente está diluindo um capital que teria empatado. No segunda questão aqui, voltando a falar da questão das vacas em lactação, a gente tem um indicador que é o vaca em lactação pelo total de vacas. Novamente, a gente reforça aqui a ideia de que vaca em lactação hoje é o que paga a conta da propriedade. Então, o interessante aqui é que se trabalhe com um número em torno de 80% do seu rebanho hoje. Então, se analisar todas as vacas do seu rebanho, 80% tem que estar em lactação para que a propriedade seja eficiente. Um outro ponto, vacas em lactação pelo total do rebanho, também é parte da mesma análise. Vaca em lactação é que paga a conta. Então, a gente tem como número aqui a ser buscado algo em torno de 40%. Então, se analisar todo o seu rebanho, vacas que não estão produtivas, novilhas, bezerras, 40% do total tem que ser vaca em lactação para que a partir daí a gente consiga ter um resultado eficiente, ser mais eficiente na produção de leite. Como outro ponto, a gente tem a produção por mão de obra. Hoje, mão de obra é algo também que engloba bastante aí o custo de produção, pesa bastante. Então, a gente tem que ter isso em mente, que quanto maior for a produção por um menor número de funcionários expendidos, melhor é o retorno que a gente vai ter com a atividade. Gasto com concentrado também hoje, querendo ou não, é algo que mais impacta na atividade. A gente tem aí números por volta de 30% a 35% nas fazendas que são boas e eficientes economicamente. Então, a gente tem que controlar isso. É um ponto-chave da atividade. Então, se você tem hoje na sua propriedade gastos maiores do que 30%, 35%, algo está complicado lá. Você tem que mexer em algo um pouco, tem que mexer no seu manejo para que isso seja adequado. E por último, a gente tem o gasto com mão de obra pela renda bruta do leite. Esse gasto também é algo que impacta bastante, tem um impacto bastante significativo na atividade. Então a gente tem que trabalhar aqui com números em volta dos 10%, 15% da sua renda bruta toda sendo empatada com mão de obra para que a atividade seja viável economicamente. No próximo slide, a gente vai fazer aqui só um comparativo. Hipoteticamente aqui, eu lancei os dados de 2 fazendas.
e a gente vai comparar o quanto a eficiência zootécnica interfere na eficiência econômica. Então, no primeiro ponto, a gente analisa aqui que as duas propriedades têm uma produção de leite parecida. A Fazenda 1 tem uma produção de 1.700 litros, a Fazenda 2, 1.500. A produção por vaca dia também muito próxima, uma tem média de 17, a outra tem média de 15, e daqui para baixo a gente começa a analisar os indicadores zootécnicos e econômicos. Qual é o comparativo de uma fazenda com relação à outra? Qual das duas fazendas, apesar de terem quase que a mesma produção, quase que o mesmo perfil de gado, com a média basicamente igual, qual delas traz maior retorno ao produtor? Então, em princípio, quando a gente analisa vacas em lactação pelo total de área, a gente vê aí a Fazenda 2 se destacando com um percentual excelente de vacas em lactação pelo total de área, com 1,4. Em produção por área, a Fazenda 1 é mais eficiente, ela produz aí por ano 8 mil litros por hectare, então isso é um número bastante interessante, que traz a imagem da fazenda ser uma fazenda tecnificada e eficiente em termos produtivos. E o número de vacas em lactação pelo total do rebanho, também a Fazenda 1 se destaca porque ela tem um número até relativamente próximo à Fazenda 2, só que um número que a gente busca, um indicador, um benchmarking que a gente busca na atividade hoje, que é os 40%. No restante, a Fazenda 1 só vai se destacar com relação ao gasto com mão de obra, que em termos de porcentagem, ela está um pouco menor do que a Fazenda 2. Então isso é um outro diferencial que a gente pode analisar de forma que a Fazenda 1 também ela consegue ser melhor, mais eficiente na utilização da mão de obra que ela emprega para a produção de leite. Agora, quando a gente vai partir para os dados econômicos, as coisas mudam um pouco de figura. A Fazenda 2, apesar de perder em alguns quesitos dos índices zootécnicos, ela ganha em termos de eficiência econômica. Por que eu falo isso? Quando a gente analisa o custo operacional efetivo, praticamente as fazendas têm o mesmo custo. Nós estamos falando de uma Fazenda 1 com produção de 1.700 litros, com gasto para produzir um litro de leite aí de desembolso de 85 centavos. Já a Fazenda 2 gasta 82. Então, de forma geral, o manejo dessas duas propriedades é praticamente igual. A gente tem um custo operacional que cobre o desembolso dele mensal praticamente igual para as duas propriedades. Mas aí, quando a gente parte para a análise do custo total do leite, a gente já sente aí um diferenciamento. Por exemplo, a Fazenda 1 tem um custo total um pouco mais elevado que a Fazenda 2. Então, dessa forma, o que acontece? A Fazenda 1, apesar de ter um manejo muito próximo da Fazenda 2, ela está perdendo em eficiência em dois fatores. Ou ela tem muito capital empatado, ou tem muita coisa para depreciar em equipamentos, máquinas, implementos, benfeitorias, que está puxando um pouco dos custos dela para cima, ou ela tem um gasto com a mão de obra familiar um pouco maior do que a Fazenda 2. Então, a partir daí, a Fazenda 2 começa a se mostrar mais eficiente. Quando a gente analisa o estoque de capital, ou seja, tudo aquilo que tem empatado na atividade, dividido pela produção, a gente vê que a Fazenda 1 tem R$ 1.450 empatados por cada litro de leite produzido. Ao contrário da Fazenda 2, que tem um número muito mais próximo do que a gente imagina que seja eficiente economicamente. Então, a Fazenda 2 também se destaca nesse ponto. Tocando em outros pontos agora, com relação à margem líquida da atividade, também a Fazenda 2 dispara muito na frente da Fazenda 1, quando a gente analisa esse indicador. Margem líquida, novamente, é aquilo que o produtor tem de retorno quando ele faz renda bruta menos o custo operacional total. Então, quando se compara essas duas fazendas, nós temos a Fazenda 2 também com destaque aí bem grande, com referente ao número da Fazenda 1, o que refletiu no próximo indicador, que é o lucro total. Então, em termos econômicos, quando a gente analisa, a taxa de remuneração da Fazenda 2 é muito melhor do que a da Fazenda 1. Ela tem um número, ela de certa forma remunera todos os bens que ela tem ali, todo o potencial dela é remunerado melhor do que a Fazenda 1. Ela é mais eficiente que a Fazenda 1.
Então, esses números são números que a gente tem que ter em mente, o produtor hoje tem que controlar esses gastos para que ao final do seu processo produtivo, ao final do período aí de um ano, ele consiga comparar seus gastos e ter uma ideia real de como a atividade está economicamente. Então era isso que a gente tinha para discutir hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.